vocês? Que bom vê-los novamente. Tem alguns rostinhos novos, né? Que não estavam conosco durante a semana, mas é um prazer vê-los aqui nessa noite para a gente compartilhar da palavra de Deus. Nas últimas noites, nós falamos sobre alguns personagens que estiveram no caminho de Jesus, que estiveram nos momentos finais decisivos da vida de Jesus, e aprendemos algumas coisas com eles. Esses últimos personagens que a gente viu, na verdade, eles se caracterizam pela sua não escolha, ou pela sua escolha em negar Jesus, em condenar Jesus. Portanto, nós aprendemos até agora com exemplos opostos, né? Com exemplos do que não fazer. Mas até mesmo nesses exemplos negativos, a gente pôde tirar lições grandiosas para a nossa vida a respeito de como essas pessoas responderam diante daquele que estava sendo crucificado. Nessa noite, falaremos de mais um personagem, ou pelo menos tocaremos, né, em mais um personagem da história, mas que, ao contrário dos outros, ele é muito mais coadjuvante do que os outros nessa passagem. Eu convido os irmãos, então, a abrirem o Evangelho de Lucas. Embora esse personagem seja mencionado nos 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eu gosto especialmente do detalhe que parece pequeno que Lucas acrescenta nessa história. Lucas capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 25. Convido os irmãos a mais uma vez fecharem os seus olhos e fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando o seu nome, compartilhando nossas dores, nossos pedidos, nossos agradecimentos, mas nesse momento que abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso coração e nossos ouvidos, para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a partir do verso 25, a minha versão diz o seguinte: a pedido deles, que ele se refere ao povo que estava ali no palácio de Pilatos, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Até aqui. Bom, como nós falamos até agora, estamos analisando a vida, aquilo que a gente consegue extrair da Bíblia, desses personagens que estavam envolvidos ativamente nos eventos finais de Jesus. Nós vimos sobre Judas e a forma como aquele que seguia Jesus, que era alguém de dentro, que estava próximo, na verdade não havia se entregado a Deus completamente e terminou por traí-lo com um beijo. Algo que a gente sabe que foi apenas a ponta do iceberg. Na verdade, algo que já havia começado no seu coração. Algo que vinha de uma longa data. Portanto, as ações que ali aconteceram foram, de certa forma, premeditadas. Foram decisões tomadas conscientemente. Depois, nós vimos a história de Caifás. Jesus é levado depois naquela noite para Anás e para Caifás, ainda ali na madrugada, e nós vimos que Caifás também tomou a sua decisão, não de forma desavisada, descuidada. Ele estava ali naquele momento porque ele construiu toda aquela coisa. Ele construiu todo aquele momento, articulou para que Jesus fosse no palácio dele ali, naquele momento da noite, para que eles pudessem fazer o julgamento, entre aspas, bastante aspas, o julgamento religioso de Jesus. E aquilo que ele faz também é premeditado, também é decidido anteriormente. Como a gente viu,
Caifás, ele faz perguntas a Jesus, mas só no intuito de comprovar aquilo que ele já tinha decidido a respeito de Jesus. Então ele decidiu que Jesus era um impostor, era alguém que deveria ser morto e condenado. Então, assim, ele tomou uma decisão anterior àquele que era um julgamento. Era um julgamento de fachada. Depois nós vimos que Jesus foi levado até Pilatos, né? Depois de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos novamente. E a gente viu que Pilatos também não tomou uma decisão assim, que ele não sabia o que estava fazendo, ou que ele caiu de paraquedas ali. Foi levado a ele porque ele, como um líder romano, um pretor romano, ele era o único que poderia executar uma pena de morte, certo? E ali a gente viu diversas vezes que Pilatos sabia que Jesus era inocente. Toda a conversa que ele teve com Jesus, mas também com os líderes judeus que estavam lá fora do palácio dele, todas essas conversas ele termina dizendo que Jesus é inocente. E a gente viu também que ele ele tentou inocentar Jesus, ele tentou libertar Jesus. Mas a gente viu que ele acabou recusando, né? Ele acabou deixando de lado, ou trocando em fazer aquilo que é certo pela conveniência. Não querendo se indispor com os judeus, ele condenou aquele que ele sabia que era inocente. Portanto, ele sabia o que estava fazendo. Mas nessa história, nesse pequeno, curto trecho que nós vimos nessa noite, nós percebemos que tem pelo menos dois personagens, dois coadjuvantes nessa história, que eles não sabiam por que estavam ali, e eles entraram na história caíram na história meio que de paraquedas. Mas há algo de importante que podemos aprender nessa história. O primeiro que nós vimos aqui é Barrabás. Não temos muitas informações a respeito de Barrabás. Talvez a maior parte das informações que nós temos é no Evangelho de Lucas, porque dos 3 evangelhos, ou 4 que mencionam Jesus, Barrabás, apenas Lucas diz basicamente o porquê Barrabás estava preso. Aqui no verso 25, Lucas menciona que Barrabás era um homem preso por revolta e assassinato. Portanto, Barrabás ele estava numa situação em que ele merecia estar. Ele era alguém que deveria ser condenado pelo Império Romano. Ele era alguém que deveria tomar aquela pena, um revolucionário que deveria tomar aquela pena, que serviria de exemplo para todos os outros, para que não se levantasse uma nova revolta. Naquela época, no primeiro século, era comum haverem várias revoltas, né, contra o Império Romano. Nem todas elas eram grandiosas, passíveis de uma menção. Por exemplo, nós temos um historiador não cristão, bastante conhecido nosso, que é o Flávio Josefo, que mencionou bastante coisas importantes sobre o primeiro século. Ele vai mencionar uma grande rebelião, uma grande revolta que aconteceu naqueles dias, mas ele não menciona o nome de Barrabás. Portanto, a gente não pode dizer com certeza se Barrabás de alguma maneira estava envolvido nessa revolta. A gente sabe que ele é um revolucionário, é alguém que estava sendo acusado e foi preso por causa de assassinato. Nós sabemos disso dele. Portanto, ele merecia estar ali. Mas agora o que acontece é que Pilatos leva Barrabás diante do povo e agora mostra um homem que é um assassino e um homem que ele sabe que é inocente, Jesus. E ele oferece ao povo com o intuito de que talvez o povo, por clemência, falasse: não, tá bom, solte Jesus. Mas, pelo espanto dele, todos pediram que soltassem Barrabás. E ele, mesmo sabendo que Jesus é inocente, ele solta o assassino. E agora Jesus vai tomar a condenação que era para Barrabás. A história não nos diz com certeza, mas é bem provável que a cruz que Jesus foi crucificado era destinada ao Barrabás.
Ele sim merecia estar naquela posição. Mas de alguma forma, sem escolha, ele foi liberto daquilo, porque Jesus estava tomando o lugar dele. E aqui eu acho que vem a primeira lição. Lucas, ele é bastante hábil em seu evangelho em mostrar como, através de personagens coadjuvantes que aparecem em torno de Jesus, mostrar realmente o grande propósito de Jesus. Lucas prepara todo o caminho no seu evangelho justamente para esse ponto, para o ponto da crucifixão. Tanto que a viagem de Jesus, que vai culminar, a viagem para Jerusalém, que vai culminar na sua morte, começa desde o capítulo 9 de Lucas. Portanto, ele conduz todo o seu evangelho para esse ponto. Portanto, não é um exagero entendermos que, ao mencionar Barrabás, e mencionar justamente pelo que ele está sendo condenado, ou estava sendo condenado, eles estavam dizendo que, na verdade, Jesus, que recebeu acusações semelhantes a Barrabás, mas era inocente, ele estava tomando o lugar daquele que realmente deveria receber a pena. Em outras palavras, talvez não seja um exagero que Lucas esteja acenando para a gente, ou dando uma piscadela para a gente, mostrando que aquilo que Jesus estava sofrendo, como nós vimos ontem, não só é por nossa causa, ou seja, a culpa é nossa dele ir até a cruz, mas o que ele estava ali fazendo era tomando o nosso lugar. Jesus, Lucas, ao longo de todo o Evangelho, mostrou Jesus se fazendo favorável e gracioso para os pecadores, para as prostitutas, para os publicanos. Agora, ele estava tomando o lugar do assassino que deveria ser condenado, o lugar daquele revolucionário. Na verdade, o que tinha ideias completamente opostas ao que Jesus veio trazer. Na verdade, o reino que Jesus veio trazer não se impunha pela força ou pela revolução. Na verdade, Jesus tentou abafar qualquer intuito dos discípulos de pegarem armas e fazer todas essas coisas. Vocês lembram, né? No momento em que é preso no Getsemane, Pedro, com toda a sua habilidade, com a espada, tenta acertar a cabeça do servo ali, né? Do sacerdote, o Malco, e ele acaba acertando a orelha. Quem que acerta a orelha, né? Isso mostra que Pedro completamente despreparado naquele dia. E Jesus repreende Pedro. Portanto, o que está acontecendo aqui é justamente, Lucas está enfatizando. Até agora nós vimos o propósito pelo qual Jesus veio, era justamente para salvar e buscar o que estava perdido. Jesus veio para os que estavam doentes, não para os sãos. Mas agora, de forma bem escrachada, escancarada, Lucas está falando, Barrabás ali, de certa forma, nos representa. Porque, de acordo com a palavra de Deus, somos nós que deveríamos receber essa pena. Nós somos o culpado. Nós somos aqueles que deveríamos morrer. De acordo com Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Mas o que acontece ali é que justamente Jesus, o inocente, o inculpável, é ele que acaba tomando a nossa sentença. Portanto, Lucas deixando bem claro para a gente que o que está acontecendo ali, em última instância, não é simplesmente uma ordem de Pilatos para o crucificar. Não é simplesmente a vontade do povo e dos líderes judeus que colocaram Jesus na cruz. Mas esse é o propósito para o qual Jesus veio, tomar o nosso lugar, tomar o lugar do pecador. Mas agora, Jesus sai naquele cortejo completamente funesto, né? Ele sai ali do palácio de Pilatos e ele já tinha passado um bom tempo em todo esse julgamento. Se você se lembrar, a última vez que Jesus esteve sentado, comendo, se alimentando, bebendo, foi na ceia, na noite de quinta-feira. Mas naquela mesma noite, se vocês se lembram, ele passou a noite em claro, porque ele estava no Getsemane sofrendo, chorando. Ele estava angustiado, suando sangue. Ele estava procurando forças para tomar aquele cálice. E é ali naquele momento
que enquanto os discípulos estão dormindo, ele acordado sofrendo, ele é então pego pelo beijo de Judas e então o leva. E naquela noite ainda, em toda aquela madrugada, ele faz todo um longo caminho, um longo percurso. Eu não consegui encontrar um mapa que pudesse expressar o que mais ou menos era Jerusalém ali no primeiro século. Mas eu vou tentar explicar em palavras. Jesus, ele sai do cenáculo, então uma casa com um cenáculo, com um cômodo superior, provavelmente era uma casa de alguém que tinha um pouco mais de recursos financeiros. Portanto, é bem provável que esse cenáculo ficasse na parte alta da cidade de Jerusalém, onde ali se concentrava aqueles que tinham um poder aquisitivo maior. E Jesus sai daquele ponto, ele percorre a cidade, sai por uma das portas, ele atravessa um vale e sobe a montanha. Sobe uma pequena montanha, o Monte das Oliveiras, ali onde tem um jardim de Getsemane. Lá ele passa a noite em claro, sofrendo, suando, depois ele é levado de lá, de volta, desceu o vale, vai até dentro da cidade, ali onde ficava o palácio de Anás e Caifás. Provavelmente ali moravam perto um do outro, porque a gente vê que primeiro levado para Anás e depois em seguida para Caifás, que foi aquilo que a gente comentou. Em todo esse tempo, como um prisioneiro, provavelmente em pé, sem se alimentar, sem beber água, ainda com a angústia sobre ele, os seus discípulos já haviam abandonado, ele estava diante de um juízo completamente equivocado, um juízo completamente pervertido. Ali mesmo ele começou a sofrer açoites, bofetadas, cuspiam nele, zombavam dele. Depois da casa de Caifás, ele é levado a Pilatos, não se sabe ao certo aonde que se encontrava isso, né? Em qual fortaleza realmente Pilatos estava, mas ele vai para Pilatos, ali continua como prisioneiro, ele vai para Herodes, ele volta para Pilatos, tudo isso de madrugada. E todo esse processo sem dormir, cansado, sem se alimentar, ali no final do lugar onde estava com Pilatos, ele é chicoteado, né? E a gente viu lá no primeiro dia que o chicote não era simplesmente tiras de couro, mas eles prendiam pedaços de metal ou ossos na ponta, justamente para dilacerar, né, a carne. Portanto, Jesus estava com bastante sangramento, talvez com os olhos inchados, roxo, a boca também sangrando, aquele gosto de sangue. Um cenário bastante caótico. E agora, já praticamente 24 horas ou mais sem dormir. E agora, ele tem que sair dali, atravessar a cidade e agora subir no Monte Calvário, né? Ou Gólgota, como é chamado nos evangelhos, o Monte da Caveira. E tudo isso, se vocês se lembram, no primeiro dia falamos com aquela que provavelmente seria a trave horizontal da cruz, que chamavam de patíbulo, né? Que tinha por volta de 25 a 30 quilos, um peso considerável para alguém que estava nessa condição. Na década de 80, um jornal americano, de uma associação de médicos, publicou um estudo que alguns médicos de uma clínica bastante conhecida nos Estados Unidos tentou descrever o quadro clínico de Jesus diante de todo esse cenário. E eles foram bastante criteriosos, né, para interpretar os aspectos físicos que cercam a morte de Jesus, né? Obviamente, essa descrição não consegue ser tão precisa, mas diante daquilo que o Evangelho narra, eles tentaram fazer um diagnóstico do que estava acontecendo ali. E eu trouxe até uma colinha aqui, porque a lista é extensa do que estava acontecendo. Aqui diz nesse jornal que eles concluíram que o suor de sangue de Jesus no jardim de Getsemane foi uma evidência de que ele estava em um estado emocional extremo,
né? Eles vão dizer depois que eles estavam num estado de pré-choque, né? De entrar em colapso. Então, nas palavras dos médicos, o severo açoite, com suor, com sua dor intensa e considerável perda de sangue, provavelmente deixaram Jesus em pré-estado de choque. O abuso físico e mental infligido pelos judeus e romanos, bem como a falta de alimento, água e sono, também contribuíram para a sua debilitação geral. Portanto, mesmo antes da crucifixão, a condição física de Jesus era, no mínimo, séria e crítica. O maior efeito físico-patológico da crucifixão, além da dor excruciante, foi uma assinalada interferência na respiração normal. Uma arritmia cardíaca fatal pode ter sido responsável pelo catastrófico evento terminal. Olha só, eles descrevem o estado de Jesus e não estava nada bem. Na verdade, de acordo com como eles descrevem, dá a entender que Jesus já estava quase para morrer quando estava chegando para a cruz. Talvez por isso que ele não deve ter aguentado tantas horas na cruz como era o costume. Mas acontece que, embora esses criteriosos médicos, através dos relatos bíblicos, pudessem fazer uma estimativa do quadro clínico de Jesus, é evidente que, na verdade, a medicina jamais seria capaz de explicar o que realmente estava esmagando o coração de Jesus Cristo. Na verdade, não é a medicina que consegue explicar isso, mas é a teologia. Na verdade, o que estava realmente consumindo Jesus, além desses açoites, de toda essa condição física, com certeza era o extraordinário fardo do pecado do planeta inteiro assumido por ele. E com isso nós devemos nos lembrar justamente o centro da doutrina da justificação que a gente encontra na Bíblia. Jesus, ele tinha pecado sobre ele. E agora prestem atenção nas palavras. Jesus, ele tinha pecado sobre ele, mas não nele. O que significava que Jesus, ele não era pecador. Jesus, ele não tinha a natureza corrompida pelo pecado. Diferente de nós. Diferente de nós que depois do pecado, da escolha de Adão e Eva, nós já nascemos com essa condição. Portanto, nós já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos inimigos de Deus, marcados para a morte. É isso que nós já nascemos. Até sermos alcançados pela graça de Jesus. Portanto, o que Jesus tinha pecado era sobre ele, mas não nele. E ao inverso, nós, ao recebermos Jesus pela graça, através da fé, nós temos justiça sobre nós, mas não em nós mesmos. Então Jesus, ele tinha pecado sobre ele e não nele. E nós, ao recebermos Jesus, temos justiça sobre nós e não em nós mesmos. Somos completamente dependentes da justiça de Cristo. A justiça que nos cobre é sempre a dele e nunca, jamais a nossa. Em Cristo, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Justos nele e pecadores em nós mesmos. Nós mesmos. Esse é o centro da doutrina da justificação. Cristo tomou algo sobre ele que está em nós, para que nós pudéssemos ter sobre nós aquilo que está nele, aquilo que provém dele, a justiça. Voltando à cena do que estava acontecendo, Jesus, portanto, estava carregando não só as feridas em seu corpo, mas ele estava carregando o peso do pecado do mundo todo sobre ele. Como nós veremos mais tarde na cruz, Jesus estava experimentando um abandono do Pai que pela eternidade inteira passada jamais ele pôde pensar ou experimentar. Algo que já nós, por sermos pecadores, já nascemos separados de Deus. Agora Jesus foi um com o Pai e com o Espírito pela eternidade passada inteira. Mas agora, pelos nossos pecados estarem sobre ele, ele estava experimentando esse abandono. Isaías fala que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E é nesse sentido que Jesus estava sentindo
a separação e abandono do pai, que o levou inclusive a falar aquelas fortes palavras, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo não era uma encenação, aquilo era realmente o que ele estava sentindo e suportando, o peso do nosso pecado, da nossa transgressão. E é nessa condição, é nessa cena que então aparece o segundo personagem aqui coadjuvante, que Lucas faz questão de assinalar para a gente: Simão. Ao contrário do que sabemos de Barrabás, que já é bem pouco, de Simão então é menos ainda do que a gente sabe. Lucas diz, e os demais evangelhos sinóticos dizem, que Simão, ele estava entrando na cidade. Lucas aqui acrescenta um detalhe, que ele estava vindo do campo. Alguns teólogos ao longo da história supuseram que Simão, na verdade, ele morava em Jerusalém, mas trabalhava fora, trabalhava no campo. E naquele dia ele estava voltando. O que parece não se encaixar muito bem, até porque existem outras formas de tentar compreender quem era esse tal de Simão. Aqui temos poucas informações. Uma possibilidade que ele fosse um habitante de Jerusalém ou da região e estava vindo do campo, trabalhando, estava entrando na cidade. Uma outra possibilidade, e talvez a mais forte delas, é que Simão ele não era de Jerusalém, ele era da dispersão. Porque o título que é dado ali é de Simão o Cirineu, e Cirineu não é um sobrenome. Na verdade, naquela época não se designavam as pessoas por sobrenome como hoje a gente está acostumado. As pessoas tinham o seu nome principal e elas eram diferenciadas umas das outras, ou citando o nome do pai delas, né? Então, Simão Bar Jonas, né? Simão filho de Jonas. Ou então é mencionado por alguma característica física, talvez, por alguma característica do grupo em que fazia parte, né? Como por exemplo o zelota, né? O zelote. Ou então pela cidade da onde ele vinha. E esse parece ser o caso de Simão. Simão o Cirineu. Cirene era uma cidade que ficava ali no norte da África, ali onde hoje é a Líbia. Ali tinha uma grande colônia romana e grega. E a gente vê na história também que tinha, além dessa influência romana e grega, mas ali era bastante povoado por judeus da dispersão, justamente que haviam saído do território central de Jerusalém há muito tempo e estavam ali, naquela região. Portanto, é bem provável que Simão fosse de Cirene. Embora fosse judeu, ele fosse de Cirene. E naquele dia, naquela época, ele estava justamente indo a Jerusalém, conforme a ordem da lei, do Antigo Testamento, que todo judeu fosse a Jerusalém na Páscoa, celebrar a Páscoa. Então é bem provável que o que está acontecendo aqui é que Simão, o Cirineu, ele veio de uma longa jornada, justamente para a Páscoa. Não sabemos se esse é o momento exato em que ele está chegando em Jerusalém, ou se ele chegou alguns dias antes e agora talvez para se sustentar nos dias que se seguiam da festa, estava trabalhando no campo e agora estava entrando na cidade, porque algumas horas para frente seria feito o sacrifício. Quem sabe ele veio a viagem toda, que duravam dias, semanas, talvez até meses, lá no norte da África, até ali Jerusalém, justamente pensando nos momentos que seguiriam. Ele iria festejar a Páscoa, ele iria festejar a grande libertação que Deus havia feito para o povo de Israel. Talvez ele estava pensando, planejando, levando o seu próprio cordeiro até o templo. Talvez ele estivesse imaginando e pensando como seria o momento em que ele chegaria ali ao templo, colocaria sua mão sobre a cabeça do animalzinho, confessaria talvez ali os seus pecados, e agora na frente dele um sacerdote imolaria aquele cordeiro. Talvez até mesmo o sangue se respingasse um pouco nas orlas da sua veste. Talvez ele estivesse imaginando todas essas coisas. Mas acontece que naquele dia
aconteceu algo que ele jamais poderia esperar. Uma história muito maior que a dele, que ele acabou caindo de paraquedas. Mas que foi tão impactante que um homem que até agora era anônimo na história, ele tem o seu nome marcado. E hoje, depois de quase 2000 anos, a gente continua citando o nome dele. Mas ele foi marcado na história não por quem ele era, por suas habilidades intelectuais, ou por sua honestidade, ou por sua religiosidade, ou pela sua incrível obediência e piedade, mas ele é marcado justamente pelo encontro que ele tem com o Salvador. Amém. E é isso que realmente muda a minha e a sua história. Todas essas coisas, habilidades, piedade, o amor, a obediência, todas essas coisas são importantíssimas, irmãos. Todas essas coisas fazem parte daqueles que estão sendo regenerados por Cristo. Mas o que realmente deve nos definir, e tomando agora a linguagem de Paulo, aonde a gente deve se gloriar é na cruz de Cristo. E não no nosso extenso repertório ou currículo de fé. Mas foi o encontro com o Salvador que marcou o nome deste homem para a história. Como disse, talvez aquele dia ele tenha ido pensando no sacrifício que iria ver no santuário, talvez até sentir o cheiro do sangue do cordeirinho, ou talvez até ter respingado um pouco das suas vestes. Mas o que aconteceu aquele dia, e que ele jamais poderia esperar, é que as vestes dele sim foram manchadas de sangue. Mas não do sangue de um cordeirinho que ia ser imolado, mas do sangue do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi para celebrar a Páscoa, que era um lembrete da libertação de Deus. Mas ele entrou em contato com a verdadeira Páscoa, aquele que traria libertação para ele e para todos nós da escravidão do pecado, de forma tão grandiosa que até mesmo o evento passado seria obliterado por esse grande evento que estava acontecendo. Simão não escolheu estar ali naquela posição que ele foi colocado. Como a gente leu aqui, os soldados o forçaram, agarraram e puseram a cruz sobre ele. Talvez justamente no momento em que Jesus, exausto, talvez tivesse debruçado, caído ao chão, debruçado na parede. É nesse momento em que os soldados percebem que ele não vai conseguir chegar até o lugar apropriado para ser crucificado, que então eles puxam o homem que talvez está entrando na cidade, não está entendendo o que está acontecendo, logo de manhã vê esse desfile de vergonha, e agora talvez passando por perto e tentando entender o que está acontecendo, ele é agarrado pelas suas vestes e colocado para levar a cruz do Mestre. Não sabemos se Simão conhecia Jesus. Não sabemos se ele já tinha ouvido falar de Jesus. Não sabemos se ele foi para Jerusalém, além do intuito de celebrar a Páscoa, mas também com o intuito de ver aquele que ele só tinha ouvido. Não sabemos nada disso. Mas sabemos que aquele momento foi marcado, porque ele esteve diante do verdadeiro Cordeiro de Deus. E não só isso. Lucas parece fazer questão de assinalar outra coisa que Jesus já tinha deixado bem claro no seu ministério. Jesus, obviamente, em certo momento, ele passa de anonimato para alguém com bastante popularidade. Alguém que é seguido por muitos, até chegar no terceiro estágio do seu ministério, que era a rejeição de todos, sobrarem apenas os discípulos e no final das contas não sobrar ninguém. Mas Jesus falou nos momentos em que ele tinha maior popularidade, ele deu uma mensagem bastante forte do que significava seguir. Jesus disse que aquele que não se dispõe a tomar a sua cruz e seguir após ele, não é digno de ser seu discípulo. Jesus estava indicando que o discipulado não é você estar à frente, não é você simplesmente estar aparecendo, estar do lado de alguém importante que é o grande rei, mas é justamente você segui-lo em humildade, você segui-lo no sofrimento, você segui-lo no serviço e na disposição de se doar.
Portanto, também parece que não é um exagero enxergarmos aqui que Lucas apresenta esse segundo personagem coadjuvante nesse momento decisivo, justamente para assinalar que Simão, o sirineu, mesmo sem saber, está fazendo justamente aquilo que Jesus falou para cada discípulo dele. Justamente tomar a sua cruz e segui-lo. No caso, Simão teve um grande privilégio de seguir Jesus, tomar a cruz, justamente auxiliar Jesus em seu momento de fraqueza. Como eu falei no início, Simão jamais planejou aquele momento, mas quem sabe Deus, o Pai, na sua infinita sabedoria e onisciência, não planejou justamente esse momento da história para que Simão tivesse um encontro com o verdadeiro Cordeiro naquele momento, para que a sua vida pudesse ser transformada de uma vez por todas. Quem sabe, irmãos, essa também não é a sua e a minha história hoje. Quem sabe Deus, na sua imensa onisciência, não planejou também para que nós, se estivéssemos aqui hoje, ou estivéssemos aqui ao longo da semana, para que a gente pudesse dar uma oportunidade para que Deus falasse ao nosso coração. Para que a gente pudesse, mais uma vez, ter um encontro verdadeiro com aquele que foi crucificado. Reconhecendo que tudo aquilo que ele fez, não só por nossa culpa, mas tomando o nosso lugar, tomando a morte que era devida a cada um de nós, para que agora nós, em reconhecimento, pudéssemos tomar a nossa cruz e segui-lo nesse caminho de humildade, segui-lo nesse caminho de serviço, para que a nossa história pudesse ser mudada de uma vez por todas, para que talvez o nosso nome ficasse gravado na história, não por quem nós fomos ou deixamos de ser, mas por causa da resposta ao nosso encontro com o Criador. Esse é o momento. Deus nos trouxe até aqui justamente para que mais uma vez pudéssemos reconhecer a tua imensa graça e aquilo que ele fez por nós. Mas também a história desses dois coadjuvantes, Barrabás e Simão o sirineu, acabam dizendo pra gente que nós, em nosso talvez anonimato, em nossa pequenez, no nosso serviço ao Mestre, tomando a nossa cruz e seguindo, poderemos fazer grandes coisas para o reino de Deus. Sendo instrumentos nas mãos de Deus, poderemos ser verdadeiros baluartes do reino de Deus. Podemos realmente seguirmos esse Jesus e levarmos sua cruz. Podemos ter certeza que Deus usará as nossas pequenas e talvez anônimas vidas e sofrimentos dentro da sua obra maior. Esse é o chamado de Deus. Deus nos chama para tomar a sua cruz. Nós vamos ouvir uma mensagem musical do grupo, é isso? E depois nós vamos orar, entregando mais uma vez a nossa vida nas mãos de Deus. Nesse momento, mais uma vez, podemos fazer a nossa escolha diante de Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Eu quero dar um espaço para que você, em oração, realmente se entregue a Deus e firme um compromisso com Ele, de não somente aceitar o sacrifício em seu lugar, em seu favor, mas se comprometer a segui-lo de perto, tomando a sua cruz. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado, porque a Tua palavra, que inicialmente nos confronta, também nos traz conforto e nos chama a tomar uma decisão diante daquele que tão grande amor derramou por nós. E que a Tua graça flui a nossa vida, por causa que o Senhor tomou a cruz em nosso lugar, tomou a sentença que era devida a nós, para nos dar a vida que é devida somente a Ti. Nesse momento, Senhor Deus, gostaríamos de reconhecer isso diante de Ti e tomarmos a nossa decisão mais uma vez, nos comprometendo com o Senhor. Nesse momento, Senhor Deus, peço que o Senhor ouça cada voz silenciosa das orações que subirão a Ti. Senhor Deus, ouça as nossas orações e nos fortaleça em nossa decisão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos e amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Amém.